Parque Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera, símbolo da área verde e o espaço de lazer de São Paulo, inaugurado para comemorar o quarto centenário da capital paulista em 1954. O local que hoje abriga um dos maiores complexos esportivos do país, em seus mais de 1.500 km². Já foi uma das grandes favelas da cidade, ocupado hoje por praças que recebem diariamente diversos praticantes de modalidades esportivas distintas, desde o tradicional futebol até o ousado slackline. O terreno do 60º Ibirapuera, antes da construção do parque, abrigava uma aldeia indígena. Pouco tempo depois, vieram algumas chácaras, pastagens e, por fim, surgiram barracos e moradias temporárias. O nome Ibirapuera significa árvore apodrecida em Tupi-Guarani e vem de uma aldeia indígena que ocupava a região do parque quando a área era alagadiça, com solo de várzea. Na luta contra a humanidade, Manuel Lopes de Oliveira, um funcionário da prefeitura na década de 1920, começou a plantar árvores na região. Hoje temos dentro do parque um viveiro que leva seu nome, Viveiro Manequinho Lopes, local aberto à visitação pública e que abriga uma diversidade de plantas e orquídeas. O complexo do Ibirapuera foi um marco na arquitetura moderna. Em entrevista, o arquiteto paulista, colaborador da equipe de Niemeyer, Carlos Lemos, afirma que, a partir daquele momento, houve a aceitação definitiva da arquitetura moderna no país. As pessoas se referiam a ela como estilo bienal. Depois da criação do Ibirapuera, nenhuma outra obra pública ignorou o moderno na arquitetura. De fato, a história do parque mais querido pelos paulistanos se entrelaça com a da Bienal. Francisco Matarazzo Sobrinho, o Cecílio, havia acabado de realizar a primeira Bienal em 1951, quando recebeu o convite do governador Lucas Nogueira Garcês para presidir a comissão do quarto centenário, incumbida do planejamento de toda a programação dos festejos de 400 anos da cidade. Os festejos do quarto centenário foram iniciados em 12 de dezembro de 1953, com a segunda Bienal, que pré-inaugurou o Parque Ibirapuera, com apenas 2 de seus pavilhões concluídos, e alavancou grandiosamente o ano comemorativo, mesmo com toda a lama que fez com que caminhões carregados de Picassos e com Guernica atolassem. Mas foi apenas em 21 de agosto que ocorreu a abertura solene do Parque Ibirapuera, com todas as pompas oficiais, inaugurado com a exposição do quarto centenário. Um vídeo encontrado na internet pertence ao Arquivo Nacional traz cenas do Ibirapuera, naquele momento entre as quais algumas jamais presenciadas pelas novas gerações, como barquinhos no lago do parque e o trenzinho que circulava por ali. Para a entrada principal do parque, onde se localizavam os portões 1 e 2, em frente ao obelisco, estava previsto um acesso monumental, que incluía uma grande plataforma elevada, permitindo aos visitantes visão completa de todo o conjunto. Este acesso levaria aos primeiros edifícios, o auditório e o Palácio das Exposições, a atual Oca, que, segundo os arquitetos, formariam uma unidade interligados por uma continuação da Marquise. O auditório só foi construído 50 anos depois, pelo mesmo arquiteto, que inverteu a forma do projeto original, virando-o de cabeça para baixo. Uma imagem aérea exibe os pavilhões do parque, em 1954, conectados pela Grande Marquise. Nota-se o vazio deixado pelos auditórios, ocupado por um parque de diversões infantil, a existência de vários pavilhões provisórios no parque, como o elegante pavilhão do Rio Grande do Sul e o enorme pavilhão das indústrias estrangeiras vistos no lado direito da imagem. Sobre a Grande Marquise foram instalados o Museu de Cera, o Museu do Presépio e inúmeras atividades efêmeras, como feiras, concertos e exposições. Por ali permaneceram edificações que já existiam desde a inauguração do parque e foram sendo readaptadas no decorrer dos anos. Um deles foi o Museu da Arte Moderna de São Paulo.
O mapa geral do Parque Ibirapuera durante o quarto centenário revela a vasta quantidade de pavilhões e serviços dispersos pelo recinto naquele momento, além dos pavilhões permanentes e provisórios ocupados por exposições industriais, comerciais e culturais que chegaram a reunir mais de 27 nações e 11 estados brasileiros. O parque contava com 15 bares e 8 restaurantes, entre os quais 4 churrascarias. As demais atrações, além do parque de diversões, incluíam um circo e até um rodeio. A peculiaridade do Parque Ibirapuera é o fato que é uma área verde, mas que já nasce como ambiente construído, sendo o conjunto arquitetônico de Neymar e a equipe que o define e o faz único. No entanto, esse conjunto é indissociável ao ambiente no qual se insere e com o qual constitui uma relação e unidade indiscutíveis. A relação cultural versus ambiente sempre foi um grande problema, desde que o parque foi construído com o propósito de aglutiná-los nesse espaço. Esta ambivalência, por vezes menos compreendida como complementar e mais como uma interna disputa entre adversários, conduz a um parque fragmentado e essencialmente dividido entre área cultural e área natural. Poucos são os usuários dos museus e os visitantes das exposições que conhecem, por exemplo, o Viveiro Manequinho Lopes ou a antiga Serraria e vice-versa. Ainda que muitos tenha sido dito a respeito da ausência do auditório no conjunto do Ibirapuera ou das edificações sobre a Marquise, pouco se debateu sobre a finalidade funcional de seus pavilhões, e menos ainda da considerável diminuição da área do entorno do parque, e sobretudo sobre a ausência de um planejamento mais amplo, que poderia haver dotado o Ibirapuera de uma capacidade de centralização cultural e ambiental em escala regional e internacional, com novos tempos que sinalizam um processo de reconquista do espaço público. O olhar para este símbolo de São Paulo pode ser iluminador. Ao criar o Parque da Mônica, Maurício de Souza tinha o propósito de trazer de volta o quintal perdido de antigamente. Ainda que com árvores e gramas de plástico, para as crianças habituadas ao pouco espaço para brincar de uma metrópole como a da cidade de São Paulo. O parque abriu no Shopping Eldorado no dia 10 de janeiro de 1993. Foi o primeiro parque temático e indoor do Brasil. Naquela época, o ingresso custava cerca de $8. O investimento inicial foi de 10 milhões. Além da Maurício de Souza Produções, a RTS Empreendimentos e Participações cuidava da administração do parque, e nos primeiros anos a Rede Globo fez parte da sociedade. O parque ocupava uma área interna de 10 mil metros quadrados divididos em 3 pisos, dos quais 1.000 metros da área central recebiam iluminação natural. Tinha capacidade para 2.500 pessoas. Uma média de 50 mil pessoas por mês visitavam o parque, sendo que 62% do público vinha da cidade de São Paulo, 16% da Grande São Paulo, 14% do interior paulista e 8% de outros estados. Um total de 200 funcionários trabalhavam no local. Além das atrações, o parque também promovia eventos diversos, principalmente nas épocas de Natal, festa junina, carnaval e férias. Ao criar o Parque da Mônica, Maurício de Souza tinha o propósito de trazer de volta o quintal perdido de antigamente. Ainda que com árvores e gramas de plástico, para as crianças habituadas ao pouco espaço para brincar de uma metrópole como a da cidade de São Paulo. O parque abriu no Shopping Eldorado no dia 10 de janeiro de 1993. Foi o primeiro parque temático e indoor do Brasil. Naquela época, o ingresso custava cerca de $8. O investimento inicial foi de 10 milhões. Além da Maurício de Souza Produções, a RTS Empreendimentos e Participações cuidava da administração do parque, e nos primeiros anos a Rede Globo fez parte da sociedade. O parque ocupava uma área interna de 10 mil metros quadrados divididos em 3 pisos, dos quais 1.000 metros da área central recebiam iluminação natural. Tinha capacidade para 2.500 pessoas. Uma média de 50 mil pessoas por mês
visitavam o parque, sendo que 62% do público vinha da cidade de São Paulo, 16% da Grande São Paulo, 14% do interior paulista e 8% de outros estados. Um total de 200 funcionários trabalhavam no local. Além das atrações, o parque também promovia eventos diversos, principalmente nas épocas de Natal, festa junina, carnaval e férias. No dia 16 de fevereiro de 2010, o parque abriu pela primeira vez no Shopping Eldorado. Alguns meses antes, fora anunciado que o Parque da Mônica não teria mais o seu espaço no shopping. Posteriormente, a administração do shopping cedeu a área para a Rede Internacional de Parques Temáticos Kidzania. Com o fechamento do parque, alguns brinquedos estiveram disponíveis em alguns shoppings por tempo determinado e em um revezamento. Alguns brinquedos levados a outros shoppings foram o Carrossel do Horácio, a Cidade dos Carrinhos, o Bate-Pneu e o Fórmula Zoom. Shopping SP Market. Em 5 de março de 2015, foi noticiado que o novo Parque da Mônica reabriria no Shopping SP Market. O parque substituiu o Mundo da Xuxa, que fechou no começo do mesmo ano. O novo empreendimento é uma parceria entre o Grupo São Joaquim, que administra o Shopping SP Market, e a Maurício de Souza Produções, com a direção de Mauro Souza Filho, filho do Maurício de Souza. Para o novo parque, foi feito um investimento de cerca de 38 milhões para a compra das novas atrações e reforma das antigas e do local. Maurício e a equipe responsável por criar o novo parque mantiveram a proposta original de ser um local para trazer de volta o quintal de antigamente, buscando um lugar com menos foco em tecnologia, onde as crianças possam correr e se exercitar. Manteve-se também o conceito de ser um parque voltado para toda a família, com atrações interativas e educativas. Por ocupar uma área superior a 15 mil metros, 50% maior do que a área do anterior, o novo parque é considerado o maior parque temático coberto da América Latina e pode receber ao mesmo tempo até 3 mil visitantes. A inauguração ocorreu em dia 4 de julho de 2015, com a cerimônia de abertura e a presença de Maurício de Souza com a sua família, representantes do Grupo São Joaquim e convidados para conhecer e experimentar as atrações do novo parque. No dia seguinte, 5 de julho de 2015, o parque abriu para o público geral. Parquinho. Atração tematizada com os personagens da Turma da Mônica Baby, com atividades para crianças menores de 3 anos, que proporcionam a interação com os pais e o estímulo motor e cognitivo. Carrossel da Mata. Carrossel tematizado com os personagens da Turma da Mata. C. Bolinhas. Os participantes devem atirar bolinhas macias e coloridas nos alvos e nos outros jogadores. Pescaria do Chico. Brinquedo giratório com assentos em forma de peixe. Engenheiros do Parque. As crianças podem brincar de construir com tijolos de espuma. Escalada do Piteco. Parede de escalada para até 5 crianças tematizada com a Turma do Piteco. Brinquedão da Turma do Chico Bento. Um percurso que conta com redes para escaladas, turnos e um escorregador. Poço do Bidu. Atração onde as crianças podem andar de carrinhos. Trombada do Louco. Atrações com bate-bate clássico. Castelo de Príncipes e Princesas. Local onde as crianças podem se fantasiar com personagens do conto de fadas. Atração paga à parte. Vale dos Dinossauros. Percurso que passa por uma atração Jurassic Park. Palco de eventos. Espaço para espetáculos ao vivo com os personagens da Turma da Mônica. Missão no Fundo do Mar. Atração interativa em que os visitantes pintam desenhos que são digitalizados e apresentados com animações em uma tela. Coelhada nas Estrelas. Simulador 4D. O Parque da Mônica oferece muitos pontos de alimentação, além de uma loja interna do McDonald's, sendo a única loja da rede no Brasil que oferece como itens de seu cardápio
pipoca e cachorro-quente. Dentre as outras opções, existe um food truck de itens naturais. Existe também a frutaria da Magali, que disponibiliza diversas opções de refeições com frutas. Juntamente a isso, também existem opções temáticas relacionadas a diversos personagens da turma. Cidade da Criança. A Cidade da Criança é um parque de diversões brasileiro localizado no centro da cidade de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, atrás dos antigos estúdios da Companhia Cinematográfica Veracruz. É o primeiro parque temático do Brasil e da América Latina. Tem sido um empreendimento bastante ousado para a época e que atraiu muitos turistas para o município. Foi aberto em 10 de outubro de 1900. Estúdios Veracruz. Os estúdios Veracruz ficam ao lado do terreno onde fica a Cidade das Crianças. No início da novela Retenção, foi feita uma cidade do interior de São Paulo naquele terreno, que havia sido cedido pela prefeitura, com uma igreja, delegacia, fórum, estação de trem e algumas casas, como pediu o roteiro. Este cenário ainda existe e está lá no parque na atual região Redenção. Após o final das gravações, o terreno voltou para as mãos da prefeitura, e logo após, o então prefeito Aldino Pinotti realizou uma parceria público-privada para a adição de brinquedos. Em 1970, 2 anos após a sua inauguração, a Cidade da Criança foi reformada e reinaugurada. Entre 1971 e 1976, passou por um período de expansão e inovação. Os brinquedos que acabaram se ligando definitivamente à identidade do local, como o avião DC-3, o trem aquático, a mini-região amazônica e o mini-telefônico, são deste período. Também fazem parte da memória afetiva de muitas crianças daquela época a Casa Maluca. A Cidade da Criança ficou conhecida por abrigar brinquedos, que eram réplicas de equipamentos como o submarino e a nave do voo espacial da Apollo 11. Alguns brinquedos da Cidade da Criança nos anos 70 e 80. O fechamento. Depois do auge nos anos 70 e 80, o parque entrou em decadência, sofrendo com a concorrência do Play Center e do Hop Harry. Em 2005, foi fechado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo por falta de segurança e falta de manutenção dos equipamentos. A Prefeitura da cidade estava com o projeto de fazer do parque um local educativo. Na época do fechamento, vários brinquedos administrados por terceiros estavam em mau estado de conservação. O projeto de transformar a Cidade da Criança em um parque educativo sofreu alguns problemas, pois o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou os recursos gastos provenientes da Secretaria da Educação, tendo em vista que o espaço não foi construído a partir de um projeto pedagógico. Diante disso, a Prefeitura pretendia lançar uma licitação de concessão para o funcionamento e a manutenção do parque. Reinauguração. Apesar de todos os problemas mencionados, a reabertura ao público foi marcada para o dia 17 de janeiro de 2010. Nessa primeira etapa, ainda permaneceram fechados o telefônico e o submarino. O parque foi muito criticado pela imprensa e por visitantes em sua reabertura. Por ter ficado fechado para reformas por 5 anos, o público esperava encontrar um parque completamente novo, o que não se concretizou. No dia da reinauguração, mais de 20 mil visitantes foram surpreendidos com a ausência de atrações. Apenas 18 estavam disponíveis. Com um grande número de críticas, o então prefeito Luiz Marinho viabilizou um projeto de inaugurar novas atrações até o final daquele ano. O projeto quase concluído, segundo a prefeitura da cidade, iria trazer novos brinquedos ao parque até dezembro. As novas atrações são Minhocão, Mini Montanha-Russa, Splash, Elevador, Carrossel Ferrari, Carrinho de Bate-Bate, Twist, Roda Gigante e entre outros. Anúncio do fim. Com as finanças prejudicadas pela pandemia do coronavírus, a Expo Água, responsável pela gestão do parque, decidiu fechar as portas no final de agosto de 2020, mas uma negociação com a prefeitura garantiu a reabertura. Cidade das Crianças nos dias atuais. Entrevista com Nerces Gaspar, ex-permissionário da Cidade da Criança. Ele, que era o responsável pelo maior número de brinquedos da cidade, ficou lá de 1973 a 2005. Recebíamos gente de norte a sul do país. Chegava a ter 160 ônibus de excursão em um fim de semana. As crianças adoravam. Em plena ditadura militar, havia uma eleição
de prefeito mirim da cidade, que funcionava como exemplo de democracia naquele momento difícil, conta.